bem, pessoal? Bom dia. Vamos relembrar aqui os aprendizados sobre os tipos de frase. Hoje é... Hoje é 4, não é isso? Português. 4 de setembro de 2024. Então, eu vou fazer um release aqui das aulas anteriores, porque Felipe, Pedro e Karine já estavam faltando esses últimos dias. E vamos lá relembrar. O nosso assunto são tipos de frases, certo? Tipos de frases. Lembrando, pessoal, que esses tipos de frases não são os tipos de frases pela presença ou não de verbos. Quando nós vamos estudar tipos de frases pela presença ou não de verbos, vão ser só 2 tipos. Frases nominais que não tem verbo e frases verbais que não tem verbo. Então, eu estou até mostrando a diferença. Por exemplo, socorro é uma frase? É. Mas ela não é, essa palavra não é um verbo, não é uma ação. Agora, quando a gente vê, olhe, é uma frase? É uma frase. Mas também é um verbo olhar. Quando você pede alguém para olhar. Então, quando a gente for estudar os tipos de frase pela presença ou não de verbo, essa aqui vai ser frase nominal e essa aqui vai ser frase verbal. Que depois, no outro contexto, a gente aprende que é uma oração. Cada verbo é uma oração. Mas, por enquanto, só para registrar, Geo ainda está no celular e Fábio está no celular. Cássio não está mais no celular, ô glória papai. Cássio conseguiu guardar o celular por alguns minutos. Não sei quantos minutos ele vai conseguir. Bora lá, Geildo, eu gosto de você, Geildo. Geildo, temos uma hora aula aqui para a gente estudar. Vamos lá. Então, ainda com esses 2 exemplos aqui, socorro, olhe, vamos aprender o seguinte. O que é uma frase? O conceito de frase, pessoal. Frase pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras que tem sentido completo. Certo? Enfim, isso na cabeça de vocês. O que é o conceito de frase? O que é uma frase? Frase é uma palavra ou um grupo de palavras que tem sentido completo. Em outros livros, outros autores podem explicar assim: é um enunciado com sentido completo. Certo? Então pode ser escrito, pode ser falado, gritado, sussurrado, cantado. Então pode ser uma palavra? Pode. E pode ser um bocado de palavras, mas tem que ter sentido completo. Então, se eu colocar aqui no quadro, eu vou escrever aqui algumas palavras: educação, professores, amor, família. Olha, eu escrevi 4 palavras aqui. E elas estão escritas corretamente ou não? As palavras em si estão escritas corretamente? Estão. Só que essas 4 palavras aqui, elas são uma frase? Não. Por quê? Porque elas não têm um sentido completo. Faltou alguma coisa entre elas. Faltou os conectivos entre elas, as conjunções, as preposições, uma vírgula, alguma coisa. Mesmo que eu colocasse aqui um sinal de pontuação, mas mesmo assim não tem um sentido completo. Eu digo educação, professores, amor, família, mas não tem uma colazinha entre elas, que são os conectivos, para elas fazerem sentido. Então eu não posso chamar isso aqui de frase. Certo, Jair? Concorda comigo? Deixa eu colocar outra aqui. Gosta rádio de menino. Olha, eu coloquei aqui: o gosta rádio de menino. Isso aqui é uma frase? Vamos lá, gente, opinem. Cátia está dizendo assim, ó. Não. O gosta rádio de menino. Não é uma frase. Por quê? Porque não transmite um sentido completo para o leitor. Certo? As palavras estão escritas corretamente? Estão, só que elas estão desorganizadas. Claro que o nosso cérebro é muito sábio
o nosso cérebro começa a organizar e a gente diz, essa frase deveria ser assim: o menino gosta de rádio. E aí ficará uma frase completa, mas eu tenho que reescrevê-la, organizá-la. Então não é qualquer aglomerado de palavras que é uma frase, certo? Não é toda palavra de qualquer jeito que é uma frase. Ela tem que ter um sentido completo, tem que transmitir uma mensagem que o receptor possa dizer entendi, certo? Beleza? Então, qual é o conceito de frase? Pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras, ou um grupo de palavras que tem um sentido completo, certo? Então, já aprendemos que um aglomerado de palavras, mesmo que escritas corretamente, podem não ser uma frase. Elas têm que estar organizadas de forma a fazer sentido. E precisa de conectivos, que são as conjunções, preposições. Nós não vamos aprender agora, é aquele da, do, de, dos, nos. São palavrinhas que a gente não dá muito valor, mas que elas são importantes para dar sentido à frase. E as vírgulas, as pontuações, ponto e vírgula, a pontuação do final, certo? Beleza. Como é que a gente conta as frases de um texto? Por exemplo, nós sabemos que os textos em prosa são escritos em parágrafos e linhas. Já os textos em poesia, os textos poéticos, os poemas, seja qual for o tipo de poema, são escritos em versos e estrofes. Então, um texto comum começa aqui, o parágrafo é quando termina a linha, tu vem aqui para trás, vem aqui para trás. Quando termina esse parágrafo, ele começa outro, parará. Não é assim? Beleza. A estrutura do texto em prosa é linhas e parágrafos. E a estrutura da frase? Eu quero fazer outra comparação aqui. Quando se vai construir uma casa, mesmo que seja um quartinho lá no quintal para despejo, essas coisas, você não começa a construir do chão para cima, porque senão não vai se sustentar. Qualquer ventinho ela cai. Cava-se um buraco, um alicerce, coloca-se pedras ali, depois coloca, acho que derrama ali uma massa bem forte de cimento, né? Para que fique bem unido, aí coloca tijolo e vai sentando os tijolos ali em cima para que aquela casa fique fincada no chão, para que ela fique em pé e possa passar anos e anos nos abrigando, não é verdade? Então, tudo que se faz, Fábio está no celular. Tudo que se faz, você tem que ter uma estrutura, algo que sustente, que você diga assim, tem isso, então tem sustentabilidade. Os alicerces foram feitos com pedra, cimento, com ferro, beleza. Quais são os alicerces, quais são as marcas principais de uma frase? A estrutura de uma frase. Toda frase começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Lembrem-se, não é dizer assim, termina com ponto final. Mas, cara, você está no celular, escondendo atrás da bolsa. O caso de Katson é clínico. Já disse que tem que ir para uma clínica, passar 3 ou 4 meses isolado, sem celular, só no remédio intravenoso, camisa de força, para ver se ele entende que existe vida além do celular. Então, pessoal, não é responder assim, começa com letra maiúscula e tem uns alunos que dizem que termina com letra minúscula. Não é terminar com letra minúscula. Claro que termina com letra minúscula, mas também não termina com ponto final. Ponto final é só um dos 5 sinais de pontuação que terminam frases, certo? Então, quando eu perguntar quais são as duas marcas principais, os dois alicerces principais de uma frase, começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, certo? Termina com uma pontuação. Isso você explica de uma forma generalizada. Então, eu sempre uso essa frase muito forte, né? Talvez até antiética, não sei, mas eu sempre uso porque eu quero impactar vocês. Se você for preciso, você mandar alguém a merda, por favor, prove para essa pessoa que você não falta às aulas de português, que você teve uma professora de português que ensinou você a escrever uma frase.
use a letra, o inicial maiúsculo e use a pontuação no final. Não estou aqui dizendo a vocês para mandar os colegas de vocês a merda. Eu só estou usando um exemplo para ver se um exemplo diferente como esse fique fixo na sua mente. Qualquer frase que você escreva, nem que seja um xingamento, escreva com o inicial maiúsculo e com pontuação no final. Como isso aqui nós vamos aprender que é uma frase imperativa de ordem, você está mandando alguém para algum lugar. A gente sabe que a pessoa não vai obedecer, mas você está mandando. Vá merda! Então, V maiúsculo e ponto de exclamação. Nós vamos aprender que as imperativas de ordem, quer sejam afirmativas ou negativas, terminam com ponto de exclamação. E esse A craseado é o mesmo que para ou pra. Olha, no dia a dia, a gente já diminuiu o pra PA, não foi? A língua culta diz para, a língua cotidiana, a linguagem coloquial diz pra, e a gente aqui na nossa língua nordestinês, a gente diz pá, não é? Vá pra merda, não é assim? Não é assim que se diz nos corredores da escola, vá pra merda. Mas tem um jeito também da gente diminuir isso de uma forma chique. O A craseado, o A com esse acento grave, porque a crase é a junção desse A com esse outro, e é outra aula isso. Vá a merda. E o A com um acento grave aqui, que é uma crase que junta um A com outro A. Então, pessoal, toda frase começa com letra maiúscula e termina num sinal de pontuação, sempre. Aí ontem, lembre-se que eu estou fazendo só um resumo aqui. Estou fazendo um release, estou fazendo uma revisão em respeito a Carídia, que estava doente, a Felipe Pedro, que faltou alguns dias, certo? E vamos lá. Quais são os sinais de pontuação que toda vida terminam frases? Sempre terminam frases. Lembre aí. Katson, eu vou tomar o celular de Katson. Eu vou ligar para a mãe de Katson. Eu posso tomar o celular de Katson quando eu estiver explicando? Posso? Se ela disser pode, eu vou tomar. É um jeito. Quais são os sinais de pontuação que toda vida terminam frases? Quais são? Exclamação, muito bem. Exclamação. Vou colocar aqui sempre terminam. Sempre terminam frases. Sempre vão terminar frases. O ponto de exclamação. Qual é o outro? Interrogação. E o outro? Ponto final. Gente, sempre que tiver esses três sinais de pontuação, ponto de exclamação, ponto de interrogação e ponto final, a frase terminou. O que vem depois deve começar com letra maiúscula. Se não tiver com letra maiúscula na frente, está errado. Porque tem um sinal desses, terminou a frase. Aí vocês podem perguntar assim, professora, e quando eu encontro uma frase com três sinais de, tipo assim, venha, alguém diz assim para você, manda aí no chat, ou no WhatsApp, ou você vê no livro, venha com três sinais de ponto de exclamação, o que quer dizer? A mesma coisa com um sinal só. Apenas a pessoa que escreveu quer chamar a atenção do leitor para a urgência da pessoa vir. Quer que você preste bem atenção nesse pedido dele. É só isso. Alguém coloca lá 10 pontos de exclamação, 10 pontos de exclamação, beleza, vale a mesma coisa de um, ele só quer chamar a atenção do leitor. Você presta atenção nesse enunciado aqui que é importante, certo? Aí você também pode dizer assim, por exemplo, vocês marcaram um encontro, você e seus amigos, aí manda uma mensagem para você dizendo, cadê você? Aí coloca vários pontos de interrogação, às vezes 2, 3, 5, ou está aqui um bocado. É a mesma coisa, vale o mesmo sentido de um, está fazendo uma pergunta, mas a pessoa quer chamar sua atenção, ou seja, está ansioso para que você chegue lá, então para você mandar uma resposta, estou chegando, estou indo, então não vou mais, mas que você responda, é só isso. A pessoa quer chamar sua atenção, certo? Outro caso que acontece, não acontece toda hora, mas acontece.
quando você se surpreende e ao mesmo tempo tem um questionamento. Então eu sempre uso isso. De repente um familiar de vocês que não avisou que vinha, aparece aqui na porta. Você fica surpreso ou não fica? Fica, porque eu já fiquei. Quando eu disse que um dia minha mãe apareceu aqui, que ela veio pegar um documento dela aqui na escola, ela já trabalhou aqui, ela estava para se aposentar, e ela veio pegar um documento provando que ela começou a trabalhar aqui. Então ela perguntou, Angelina, está onde? Eu quero ir vê-la na sala. Aí alguém veio com ela aqui, mostrar que eu estava dando aula aqui. Então quando eu aviso, eu fiquei surpresa. E qualquer um de vocês ficaria se aparecesse alguém da família que não... Cássio está no celular. Alguém da família que não prometeu vir e veio. Aí você poderia perguntar assim, ao mesmo tempo que você está surpreso com a chegada daquele seu familiar, uma mãe, um pai, um tio, um irmão, qualquer pessoa. A frase que a gente diz comumente é essa, Cássio está no celular. Viu? Você por aqui, ou seja, você está surpreso, você está talvez até espantado, você está admirado com a chegada repentina do seu familiar e você está questionando o que ele está fazendo aqui. Acontece ou não acontece? Fábio está no celular. Que fique registrado. Por amor de Deus. Não, por amor de Deus, quando termina o bloco, muitas vezes se questiona por que uma turma com tão poucos alunos só passaram 2 ou 3? Porque a maior parte está aqui de corpo presente, mas é no celular direto. São doentes de celular e não prestam atenção. É por isso que só passa 1, 2 ou 3. E está ficando registrado aqui no vídeo. Não está mostrando a cara de vocês. Então, os meus amigos que vão ver o vídeo não sabem quem é as pessoas, né? Que eu não estou dizendo nem sobrenome nem nada. Mas isso fica registrado aqui. Qualquer coisa, se a família vier, mas meu filhinho vinha todos os dias para a escola. Todos os dias eu fazia o café da manhã dele, deixava a roupinha limpa, ele vestia e vinha para a escola, todo dia ele estava aqui. Aí eu tenho esse vídeo para mostrar como é. Tivemos praticamente 2 horários hoje, meio de folga, né? E eu deixei para dar aula agora nesse porque estava programado, acho que foi uma falta de comunicação, que ia ter um evento hoje aqui para o ensino médio. Eu achava até que ia ser ali no refeitório. Aí depois eu disse, não, como são poucos alunos nessas 2 turmas, talvez eles se reúnam numa turma só. Mas ainda não foi hoje. Veio só os representantes da Uniacel divulgar os cursos que tem lá. Mas aí nós estamos no último horário e eu vou fazer essa revisão sim. Certo? Porque vocês precisam, gente. Quem precisa é vocês já perceberam que a aula está aqui, o conhecimento está aqui, não precisa de livro, não precisa de caderno, plano de aula, de nada. A aula está aqui, onde eu tiver, a aula está comigo. Eu fui pegar o piloto e o apagador ali da colega, porque eu não tinha trazido nenhum material hoje, achando que hoje ia ser esse evento. E eu vou para outro evento agora lá na UER, eu não vou precisar disso aqui, né? Nem do caderno de plano, nem do... Então, você por aqui, quando alguém aparece do nada que você não está esperando, você fica surpreso e ao mesmo tempo questionando a presença da pessoa. Então, por isso, podem acontecer de vocês encontrarem frases com 2 tipos de sinal de pontuação. É normal. Nós vamos aprender que ela vai ter as duas classificações. Vai ser uma interrogativa direta e ao mesmo tempo exclamativa. Não tem problema nenhum. Exclamativa e interrogativa. Porque exclamação nós vamos aprender. São 9 tipos de sentimentos diferentes. Pode ser surpresa, admiração, alegria, dor, raiva, espanto, medo, nojo. São sentimentos assim abruptos, sentimentos que surgem de repente. E a gente, que frio, que medo, que raiva, que dor. São sentimentos surpresa. Você chegou, você já está aqui, né? Então, misturado com o questionamento da interrogação, certo, gente? Então, tanto faz o ponto de interrogação está primeiro e de exclamação depois, como o ponto de exclamação primeiro e interrogação depois. Tanto faz, certo? Só que não tem uma ordem. Você pode colocar um antes, um depois, mas quando vocês forem agora expressar escrito esse sentimento,
Vocês já sabem, já aprenderam aqui. Certo? Vocês forem lá escrever, você vem mesmo? Tá, então você está surpreso e está perguntando. A pessoa diz, amanhã eu vou aí em Açu. Eu disse, você vem mesmo? Você está surpreso? Está admirado que a pessoa de repente resolveu vir e ver? E está questionando, está perguntando. E você usa os dois sinais de pontuação, exclamação e interrogação. Pode ser o primeiro, um, depois o outro, não tem problema. Então, sempre termino as frases, exclamação, interrogação e ponto final. Agora, vamos conhecer os que nunca terminam frases. Aí eu gosto sempre de fazer um risquinho aqui, certo? É a vírgula e o ponto e vírgula. Nunca terminam frases, nunca. Esses aqui nunca terminam frases. Quais são? A vírgula e o ponto e vírgula. O que são a vírgula e o ponto e vírgula? Vou ver se abre aqui a imagem para mostrar o que eu estou. Não abre não. Vamos lá. O que são a vírgula e ponto e vírgula? Indicam pausas no meio das frases. Você está lendo ali. Aí diz assim, o personagem chegou em casa muito cansado. Aí tem uma vírgula. Jantou com sua esposa, comentando o seu dia de trabalho, mais uma vírgula. Depois tomou um banho relaxante, né? Mais uma vírgula. Aí, ainda assistiu um filme, aí ponto e vírgula, para depois ir descansar. Ou seja, às vezes num romance, numa história longa, o cara só está no celular. Viu? Você encontra frases que às vezes estão 3 linhas numa frase só. Aí o que o autor faz? Coloca uma vírgula, vai na frente, coloca outra, para dar outra pausa, depois coloca outra. Aí está ficando cansativo, só que ele não quer terminar a frase ainda antes de fechar aquela ideia. Então ele recorre ao ponto e vírgula, que é uma pausa maior, para que o leitor possa respirar. Fábio está no celular. Entendeu? O ponto e vírgula é uma pausa maior, para quê? Para que o leitor possa respirar para poder terminar a frase. Senão você vai ler não sei o que. Entendeu, gente? As vírgulas e os pontos e vírgulas servem para dar pausas no meio das frases. Uma frase longa como essa, que eu inventei agora, sem vírgula, como é que ficaria? O personagem principal da história chegou em casa de um dia de trabalho estafante, aí tomou um banho relaxante, jantou com a sua esposa, ainda assistiu um filme, depois todo mundo. Você termina de ler a frase, você está cansa. Então, existe a cada enunciado que tem um verbo, que tem uma ação, fecha aquela ação, tem uma vírgula. O João Pedro dos Santos Lima, sei lá, chegou do seu trabalho, do seu dia de trabalho cansativo, vírgula. Porque a primeira ação dele foi chegou, vírgula. Aí tomou um banho relaxante, mais uma vírgula, porque é outra ação. Sentou-se em sua extensa sala de jantar e jantou com a sua esposa. Aí mais uma vírgula, quem sabe já é um ponto e vírgula aí. Ainda assistiu um filme com ela para depois ir descansar. Ou seja, uma frase longa, mas isso acontece nas histórias? Existe. Então para isso existe o ponto e vírgula. Para que o leitor vá dando pausas para não cansar a sua respiração. Certo? E não ficar uma coisa monótona. Certo? Claro que os autores, eles evitam usar frases muito longas, porque cansa o leitor. Mas quando ocorre, a Bíblia e o ponto e vírgula estão lá para ajudar o leitor. Agora vamos para os sinais que podem ou não encerrar frases. Gente, eu estou filmando hoje aqui, vou salvar no meu canal, que eu nunca faço isso. Eu nunca filmo minhas aulas. No meu canal são mais vídeos religiosos lá da minha igreja, por exemplo, as pregações, os louvores, certo? E alguma coisa de escola pontual, assim, que tem algum evento, que não é sempre. Mas eu nunca filmo as aulas. Poderia filmar mais. Mas também estou fazendo isso em respeito à nossa colega Aniquele, que está com um filho, é uma filha internada, já há alguns dias que ela não vem, e ela é uma aluna muito atenta, sempre senta aqui na frente, sempre faz suas atividades em dia, e eu pensei, poxa, eu
gravar alguma coisa para mandar para ela não ficar perdida, porque nós estamos começando um novo assunto, ela não sequer fez a atividade avaliativa do outro assunto, porque ela já estava com o filho doente. Ela é uma lutadora, né? Está tentando concluir o ensino médio aí, mas tem essas dificuldades, então em respeito a ela também. Então a primeira pessoa para que eu vou mandar esse vídeo é para que ela possa ter uma noção de qual é o assunto que eu estou começando a explicar nesse primeiro bimestre de 2024.2, né? Nós estamos no MA-N1, que é um bloco de ensino médio, e vocês estão, hoje é 4 de setembro, nós estamos aí no primeiro bimestre de um semestre letivo, quer dizer, de um bloco. Então é 2024.2, o segundo semestre, o segundo bloco. Estamos no primeiro bimestre. Então o segundo assunto desse primeiro bimestre são tipos de frases. O primeiro foram dúvidas de ortografia que eu tirei. Foi, gente, dúvidas bem comuns, questão de agente junto, agente separado, em frente e junto, em frente separado, perda e perca, viagem com G, viagem com J, né? Grama, peso e grama, planta, como é que a gente se refere, uma é feminina, outra é masculina. Os 3 mais da língua portuguesa, não foi? Mas sem acento e sem I, mais com acento e mais com I. Quando a gente usa esses mais, nós estudamos também sobre os 4 porquês da língua portuguesa, o porquê do início de pergunta, o porquê do final de perguntas, o porquê de respostas ou explicações e o porquê substantivado, que é um porquê que vem sempre com um artigo antes e ele pode ser substituído por motivo, que é o porquê das coisas. Quando a gente diz assim, só queria saber o porquê de fulano e tal, né? Esse o porquê pode ser um motivo. Então nós estudamos essas e outras, afins junto e afins separado, que a gente usa no plural, afins, quando coisas afins, por exemplo, nós temos várias hobbies afins. Você gosta de fazer isso, eu também gosto, você gosta disso, eu também gosto. Afins, então sempre você está comparando coisas parecidas. Então, eu uso muito para falar das profissões, né? Medicina e enfermagem são profissões afins, porque lidam com a saúde. Nutrólogo e nutricionista são profissões afins, porque tratam de nutrição, cada um do seu jeito, mas tratam de nutrição e assim por diante. Certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer agora os sinais que podem ou não terminar frases. São os 2 pontos e as reticências, caso você está no celular. Eu digo que o caso é clínico porque é. Os 2 pontos, que não são 2 pontos um atrás do outro, são 2 pontos um acima do outro. E as reticências, que não são 2 pontos também, são sempre 3. Isso aqui é ponto final, é um ponto sozinho. E os 3 pontinhos não são 3 pontinhos, o nome é reticências. E o que quer dizer reticências? Vamos lá, reticências, vamos colocar aqui, reticências, tem o sentido de dúvida ou hesitação. Dúvida ou hesitação. Hesitação. Professor, que diabo é hesitação? Vou explicar. Hesitação é o mesmo que dúvida. É quando você fica assim, eu vou ou não vou? Eu quero ir, mas sei lá, acho que não vai prestar não, não sei o quê. Mulher, eu vou, mas eu não queria ir cedo, eu queria só ir mais tarde. Não tem gente que é fresco desse jeito, né? Você fica doando pra pessoa pra você, né? A pessoa diz, oh, mas não tenho roupa, eu já tirei foto da roupa, tudo ninguém tem, eu queria uma roupa nova. Isso é hesitação. A pessoa quer ir, mas a pessoa não sabe se vai, não sei o que, fica em dúvida, fica mascando. Isso é hesitação, ok? Eu dou esses exemplos assim, bem triviais, para ver se vocês veem que o que nós estudamos na escola tem que se ligar com o nosso dia a dia. Certo? Então, hesitação com H, isso aqui não tem nada a ver com hesitação, ou seja, exitoso, por exemplo, que vem de êxito. Exitoso com X vem de êxito, que é sucesso. Certo, gente? Êxito, sucesso. Por exemplo, projeto exitoso quer dizer um projeto que teve sucesso. Esse êxito é com X. X com som de Z. E excitação, que é com X e C, excitação, tanto pode ser excitação sexual, como pode ser uma excitação que não é sexual. Por exemplo, uma ansiedade saudável que você tem diante de um encontro, de um evento, às vezes uma pessoa da sua família que você gosta muito, que vem lhe visitar, você fica
excitada de uma forma saudável, porque você está muito ansiosa para aquela pessoa chegar. Ai meu Deus, vai chegar a tal hora, minha prima que eu gosto tanto, é do meu primo que está morando fora, não sei o quê. A gente não fica, né? Ai, o Natal, meus primos vêm tudo lá para casa. Você fica, ai meu Deus, amanhã eles chegam, vai ser tão bom, porque a gente vai, nunca mais a gente se viu. E você ficou com aquela excitação. Então, excitação não é só aquela excitação sexual, que nós sabemos muito bem que o corpo reage à presença, à proximidade de alguém que a gente gosta ou que a gente está apaixonado. Tem excitação também de ansiedade, uma ansiedade por um evento, por alguma coisa que vai acontecer. Então, excitação é com XC, ok? Êxito ou exitoso é com X apenas, que quer dizer sucesso, certo? Algo que teve sucesso. E hesitação, que quer dizer dúvida, que tem a ver com as reticências. Eu aproveitei aqui para fazer essas outras explicações para vocês saberem que são palavras parecidas, mas não são iguais, são só parecidas. Hesitação e dúvida é com H e com S, que tem o som de Z, porque está no meio de duas vogais. Então vamos lá, vamos ver os casos aqui, primeiro dos 2 pontos. Olha, os 2 pontos terminando frase. Todas as vezes que tem o verbo de elocução, vou já explicar o que é elocução. Olha, você está lendo lá uma história, e aí o narrador da história diz assim, então ele disse, aí tem 2 pontos, né? E não tem mais nada na frente, não é verdade? Aí depois veio o diálogo, o que foi que ele disse? Ele disse, oi, e o que foi quando a pessoa disse, oi, tudo bem? Beleza, uma coisa simples. Os 2 pontos é que não tem mais nada na frente, ele terminou a frase. E disse é um verbo de elocução. Disse, falou, no caso, dizer, falar, gritar, sussurrar, certo? Segredar, que quer dizer falar em segredo. Esses verbos são verbos de elocução. Professor, o que é elocução? Vamos fazer uma analogia aqui. O locutor, nós estamos em período eleitoral, né? A eleição agora de prefeito e vereador, a gente escuta muito no início da noite aqueles encontros, né? Eu acho que os candidatos fazem visita, né? É bem na hora que eu estou chegando de Pambaçu, os candidatos estão fazendo visita, depois tem aquele comício relâmpago ali. Aí o locutor diz assim, vai falar, ele que sempre lutou por vocês, ele que trabalha com vocês, não sei o quê, o candidato, fulano e tal. Aí passa o microfone para o candidato. É ou não é assim? Beleza. O que o locutor faz? Ele fala, mas ele fala introduzindo a fala principal, que é a fala do candidato. É isso que essas palavras fazem. Dizer, falar, gritar, sussurrar, segredar. Esses verbos vêm sempre antes de um diálogo. Aí vem com os 2 pontos. Nesse caso, os 2 pontos terminam a frase. Entenderam agora que é verbos de elocução? Verbos que introduzem o diálogo. Nem que seja um diálogo bobo, como esse que eu coloquei aqui. Oi. Aí a outra pessoa, oi, tudo bem? Beleza, que vai ser mais 2 frases diferentes. Até iniciadas por travessão, porque indicam um diálogo. E outra coisa, pessoal, quando numa história lá, num texto qualquer, alguém fala alguma coisa e ninguém vai responder, ou seja, a história não registra que alguém respondeu alguma coisa importante, caso você está no celular, é bom que você registre, certo? Se usa aspas, não se usa o travessão. Então, nesse caso de usar aspas, não se coloca os 2 pontos. Por exemplo, nós estamos no mês de setembro, né? Sábado vai ser, não tem nem graça, né? Feriado de 7 de setembro cai no sábado. Então, sábado que vem é 7 de setembro, o que nós comemoramos em 7 de setembro? A independência do Brasil, gente. A independência do nosso país. Cátia está no celular, eu continuo no celular. A independência do Brasil, independência de Portugal. Por quê? Porque o Brasil era colônia de Portugal e mandava toda a riqueza para Portugal. Então, porque na hora o Brasil não... E aí, então, primeiro barrou isso. Portugal estava... Eu até expliquei ontem lá na outra escola sobre isso. Portugal tinha uma dívida grande com a França e a França estava levando tudo que era riqueza de lá, inclusive todas as riquezas que iam daqui para o Brasil, o ouro, as pedras preciosas que eram tiradas lá de Minas Gerais, ia tudo para a França. Era entregue de mão beijada para Napoleão Bonaparte, entendeu? E aí viram que o Brasil desse jeito ia se
Portugal, então vamos morrer, porque tudo que é daqui vai para lá. E por isso que ele bradou, independência ou morte, ou seja, vamos ficar aqui, não vamos mais mandar nada para lá, para que a gente não sobreviver. Professora, o senhor está perguntando terminou com o lápis e o apagador. Então, pessoal, isso aqui, eu vou apagar aqui, que a gente já... eu vou explicar isso agora falando, ok? Então, quando aparece nos livros de história essa frase de Dom Pedro I, diz assim, então Dom Pedro I, tirando a sua espada, bradou, ou seja, deu um grito alto. Independência ou morte, não tem os dois pontos, só tem as aspas. Por quê? Porque a história não registra se alguém respondeu. Tipo, vamos sim, vamos nos unir e tal. Pronto, está aqui, muito obrigado. Entendeu? Essa frase de Dom Pedro, como a história não registra que alguém respondeu a ele, então é só entre aspas. A frase de Dom Pedro fica entre aspas. Então sempre que tem os dois pontos é porque vai ter um diálogo. Alguém vai falar, alguém vai responder. Muitas vezes os diálogos nas histórias são bem longos, porque tem ali uma conversa longa. E aí você vê que muitos parágrafos assim com os travessões. Fábio e Cássio estão no celular. Aí, quando é que os dois pontos, como eu já rabisquei na aula anterior e já coloquei a foto no grupo, vocês podem inclusive olhar aí na fotozinha que isso já está rabiscado aqui. Eu só estava fazendo agora para relembrar. Quando os dois pontos estão indicando uma lista de coisas, então ele não termina a frase. Por exemplo, alguém deu uma pane lá no WhatsApp, né? Familiar de vocês deixa lá um dinheiro lá em cima da mesa para quando você acordar, deixa lá R$20 e deixa um bilhetinho. Com esse dinheiro, vai na mercearia e compre arroz, macarrão e o restante frango, né? Um pedaço lá de frango, um peito de frango. Não sei se com R$20 dá para comprar tudo isso, né? Não sei. Mas aí tem lá, compre e vem dois pontos. Por quê? Porque na frente tem a lista de coisas que você vai comprar. Arroz, macarrão e frango. Então os dois pontos vão estar no meio da frase, indicando que vem uma lista de coisas na frente. Quando os dois pontos indicam uma lista, ele não termina a frase, ele está no meio da frase, tá bom? Se alguém me pergunta aqui no WhatsApp, por exemplo, a diretora ou a coordenadora me pergunta, Angelina, quem são os alunos que estão assistindo sua aula hoje? Eu vou botar, os alunos são, dois pontos, Geildo, vírgula, Fábio, vírgula, Felipe Pedro, vírgula, Cássio e Carídia. Entendeu? Então os dois pontos estão no meio da frase, a frase só termina no nome de Carídia. Entenderam, gente? Então vai ter letras maiúsculas ali, mas é porque são nomes próprios. Os nomes próprios têm que vir com letra maiúscula. E os dois pontos estão no meio da frase. Certo? Então, quando está, como é que se diz? Passando a bola para um diálogo, como o locutor faz com o candidato, com os candidatos, os dois pontos terminam a frase, não tem mais nada na frente. Por quê? Porque as falas dos personagens vêm ali abaixo, com aqueles travessões. Olá, tudo bem? Tudo bem, babá. Entendeu? E os dois pontos ficam lá, não tem mais nada na frente, a frase terminou. Quando os dois pontos estão no meio de numa frase que vai ter uma lista de coisas, as coisas que eu mais gosto são mexer no celular, vírgula, assistir TV e dormir. Você listou 3 coisas, então no meio da frase estão os dois pontos, mas a frase só vai terminar lá depois de dormir com um ponto final. Beleza? E as reticências, quando é que elas terminam ou não terminam? Elas terminam quando não tem mais nada na frente, indicando assim que ficou vaga a ideia. Tipo a frase que eu coloquei ontem aqui, não sei se foi nessa turma que eu coloquei, assim, tipo, um dia ele disse adeus e foi embora para nunca mais voltar. A história, aí tem as reticências, ou seja, ficou em dúvida, será que ele ia voltar, será que ele não ia? Né? Fica uma coisa vaga. Aí não tem mais nada escrito na frente e já vem outro parágrafo lá embaixo. A frase terminou. Quando na frente dessas reticências vem uma nova frase, começando, digamos que na frente dessas reticências, dessa frase que diz ele foi embora para nunca mais voltar. Aí depois vem, um dia ele ligou. Então ali na frente das reticências tem um dia com U maiúsculo, ou seja, uma nova frase.
Aquela terminou ali nas reticências. Não tem o que discutir. Aquela nova frase está começando. Um dia ele me ligou. É uma nova frase. Aquela primeira que ele foi embora para nunca mais voltar, terminou nas reticências. Ok? Agora, quando é que as reticências não terminam frases? Quando a pessoa vai falar uma coisa e quando ela já começou a falar, ela fica em dúvida. Ela fica em dúvida. Como as dúvidas? Às vezes você começa a falar, a pessoa pergunta assim, como era o nome daquela pessoa que você estava conversando ontem ali? Aí você diz, eu conheço ele. O nome dele às vezes diz assim, chega, está aqui na minha boca. Você fica hesitando, ou seja, você tem dúvida, não está chegando na sua memória o nome da pessoa. Aí você diz, Roberto. Ou seja, essa demora de você lembrar do nome da pessoa, quando isso vai ser escrito, são as reticências. Entenderam agora o que é hesitação? As reticências indicam hesitação. Ou um sentimento vago, assim, você escreve uma coisa que você não quer deixar no leitor, os escritores querem deixar no leitor perguntas. Quero que o leitor pense, será que realmente ele foi embora para nunca mais voltar? E coloca assim, ele foi embora para nunca mais voltar. Aí o leitor, as reticências dão de, será que ele não ia voltar? Será que realmente ele foi embora para sempre? Fica aquele sentimento vago ou um questionamento. E quando você está falando alguma coisa, tem também situações que a pessoa diz assim, diga o que foi que fulano disse. Aí você diz assim, ele disse que vinha logo. Aí você fica embromando, porque ele disse também uma informação que você não quer dizer a outra pessoa. Não acontece isso? As meninas dizem, aí fulaninha estava conversando com você, foi que fulaninha disse. Aí você, mulher, ela disse que amanhã ela não vem, porque tipo, a mãe dela pediu para ela ir com ela na rua, não sei o quê. Mas mentira, ela disse outra coisa. Então você fica embromando, você fica demorando a dar as informações, porque você está criando na sua mente uma história convincente. Então, essa demora na fala existe nos livros, nas histórias, nos romances, que vocês por acaso leem. E aí o personagem está ali criando, inventando para tapear o outro. Então, essa demora são as reticências. Cada vez que ela para um pouquinho para pensar, o escritor coloca reticências para o leitor saber que ela está demorando. Entenderam agora? E não termina a frase necessariamente. Essa frase só vai terminar lá quando realmente fecha aquela informação. Vai ser normalmente um ponto final. Certo? E também pode ser um ponto de interrogação, não tem problema. Pode ser assim, tipo, você vai sozinha ou vai acompanhada, né? Às vezes a pessoa quer insinuar alguma coisa assim, a pessoa vai dizer, Fábio, está no celular, certo? A pessoa está dizendo, eu vou para a festa assim, já comprei roupa, já comprei sapato, estou arrumada, aí não sei o que, aí você quer insinuar assim, aí você diz, e aí mulher, você vai sozinha ou vai acompanhada? Então, essa pausazinha entre uma palavra e outra, se o escritor está escrevendo uma história de personagens que estão conversando, coloca-se reticência. E aí, vírgula, você vai... Aí não tem essa demora, coloca reticências. Sozinha, reticências. Ou vai acompanhada. As reticências vão dar ao leitor a chance de mergulhar no sentimento que o personagem teve, na expressão que o personagem teve. Aí o leitor entende, a reticência é porque ela está demorando a dizer, porque ela está assim, querendo insinuar alguma coisa, querendo puxar uma informação da outra pessoa. Então ela não fez a pergunta simplesmente assim, e aí mulher, tu vai sozinha ou vai acompanhada? Ela não disse assim. A personagem disse devagar, ou seja, tipo com uma maledicência ali. E aí isso o escritor experiente, ele tenta transmitir para o leitor. Através de quê? Através de reticências, que não termina a frase. A frase vai terminar no ponto de interrogação. No final, quando diz, ou acompanhada, aí tem um ponto de interrogação lá. Certo? Então é entender quando as reticências terminam, quando não tem mais nada na frente, ou quando na frente tem uma letra maiúscula que não é nome próprio, que não está complementando aquilo ali. Não é
É uma nova frase. Está começando uma nova frase ali para frente. Aí terminou nas reticências. Mas elas também são usadas dessa forma. Quando o personagem, quando a pessoa está com dúvida do que vai dizer, ou quando a pessoa está sem querer entregar o ouro, sem querer dar toda a informação. Aí ela vai dizendo informação de pedacinho em pedacinho, ou então porque ela está querendo cavar alguma coisa do seu interlocutor, alguma informação. E aí, como todas as informações que eu estou dizendo para vocês já é uma revisão, eu já escrevi no quadro, está no grupo de vocês que eu já pesquisei, tudo direitinho, essas frases, quando é isso, quando é aquilo, quando termina, quando não termina, certo? E vocês podem ter acesso a tudo isso, tá bom? E aí, quando for na próxima aula, aí eu entro nos 5 tipos de frases.